Cartas de Paulo que são, elas, orientações para os cristãos. Paulo fazia as viagens dele fundando igrejas. E no retorno das viagens, essas igrejas solicitavam auxílio a Paulo. E Paulo já não tinha mais o que fazer, porque era longe. Não tinha muitos recursos. Não tinha WhatsApp. Não tinha Facebook. Não tinha nem telefone. Como é que ele ia auxiliar 20 igrejas com recursos muito pequenos e sendo uma pessoa só? O que Jesus orienta ele? Escreve, Paulo. Escreve cartas. Os problemas que chegarem até você, escreve cartas. Mas essa carta em específico, que é a carta de Paulo a Timóteo, ela tem uma conotação um pouco diferente. Ela tem, nos dizem os grandes estudiosos, que são cartas pastorais. Cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, que eram aqueles braços direitos que Paulo considerava como filho. E aí são cartas pastorais. Pedro, o que é pastor? Um pastor na Bíblia, ele era responsável por uma comunidade cristã. O pastor é aquele que iria orientar as pessoas. É aquele que iria ser o exemplo cristão na terra. É aquele que cuidava. É aquele onde as pessoas olhavam e falavam assim, ó, esse aqui é espírita, esse aqui é cristão. E era o exemplo para aquela comunidade. Paulo direciona essa carta para Timóteo. O que acontece naquela época, quando Paulo escreve essa carta? Havia uma perseguição aos cristãos iniciada por Paulo, antes Saulo. Ele inicia no templo de Jerusalém a pior perseguição dos cristãos daquela época. Era uma matança geral. Prendia-se pessoas, destruía famílias. Os cristãos, aqueles judeus que reconheciam em Cristo a verdade, que reconheciam em Cristo uma verdade maior do que Moisés, uma complementação a mais do que Moisés, não desmerecendo Moisés, mas num sentido de crescimento de conhecimento, estabelecer a verdade mais ampla que era Jesus, aqueles que se entregavam para aquele carpinteiro que foi crucificado. O templo de Jerusalém perseguia ferozmente. E esses judeus cristãos começaram a sair de Jerusalém, que era a grande cidade dos judeus. E Paulo inicia essa perseguição. Só que esse cara se converte também. Aquele que iniciou a perseguição, ele também se converte ao Cristo. E ele passa a ser perseguido. Ele é preso, toma pedrada. E quem estudou a vida de Paulo sabe, meu Deus do céu, quanta dor e sofrimento na divulgação do Evangelho e na transformação do seu coração. E ele escreve a carta a Timóteo, pois ele enviava esse menino para as igrejas, porque ele não podia ir. Então ele falou, Timóteo, eu vou escrever uma carta, você me ajuda a escrever? Inclusive Timóteo é quem escrevia. Timóteo, Tito e os seus auxiliares. Escrevia a carta e mandava para as igrejas. E Timóteo ia como aquele que ia orientar a igreja. Queria orientar a igreja, gente, no grego é comunidade. Um grupo de pessoas. E era ele que iria orientar, a pedido de Paulo. A pedido de Paulo. Primeira carta, uma carta orientativa, para aquele que iria representar o Cristo na terra, para aquele que iria representar numa comunidade, numa família, porque as igrejas na época, gente, a gente chama igreja assim, né, comunidade cristã, eram famílias. Não tinha igreja, quando a gente pensa e fala em igreja, eu penso numa casa igual essa aqui. Não, era na sala de casa. Eram famílias. Lembra do espiritismo lá no começo, que não podia fazer espiritismo, era coisa do demônio, era proibido. As pessoas se reuniam em casa. Cristianismo primitivo. Já ouviram falar que o espiritismo é o evangelho redivivo? É o cristianismo das primeiras épocas de volta? É isso. É a essência cristã, trazendo o Cristo. O Cristo, não o ritual. Jesus vivenciado. E aquelas igrejas, aquelas pequenas famílias se reuniam em torno da essência do Cristo. Primeira carta orientativa. Já na segunda carta, também é uma carta pastoral, Paulo já é mais emotivo.
Porque Paulo já está preso, porque na segunda carta a perseguição já não era religiosa. A perseguição era política. Nero, em 64, toca fogo na cidade dele. A principal e a maior cidade do reino era Roma. Tudo acontecia em Roma. E o próprio imperador coloca fogo na própria cidade. Dá para acreditar? Nero. Mata a própria mãe. E quem sabe da história dele, meu Deus do céu. Dos 14 bairros que tinha Roma, 10 foram totalmente destruídos. Imaginem os 4 bairros que sobraram. De quem que eram os bairros? Dos judeus cristãos. Porque tinham colônias judaicas e tinham colônias cristãs em Roma. E os 4 bairros que sobram em Roma são exatamente os bairros dos cristãos, porque ele programou. E ele pega os cristãos e culpam os mesmos pelo incêndio. E aí, não é só os judeus que se perseguem. Aí é uma perseguição política. Aí os policiais da rua começam a perseguir. Aí fica proibido mesmo. Aí não tem mais jeito. É um massacre geral. A ponto de acabar madeira na cidade de Roma, naquela época. Porque as pessoas passavam piche nos cristãos e pregavam eles como postes e queimavam. Acabou a madeira em Roma naquela época. Tal foi a perseguição política cristã. E aí Paulo era o representante máximo fora de Jerusalém dos cristãos, que nem chamavam-se cristãos, eram os homens do caminho. Não tinha cristão. Quem inventou a palavra cristão foi Lucas, que chega para Paulo e fala assim, Paulo, homem do caminho, caminho, tem vários caminhos. Está lá no livro Paulo Estevão. Vocês ficam chamando vocês de homem dos caminhos? Poxa vida, você segue ao Cristo. Por que vocês não se intitulam os cristãos? Vocês não seguem Cristo. Homem do caminho, não. E aí eles começam a se chamar de cristãos. E aí Paulo está preso, vai ser julgado por Roma, e ele sabe que ele vai morrer. Porque Nero não deixava ninguém escapar. E aí a segunda carta é muito emotiva. Combati o bom combate. Ele já sabia que ele ia desencarnar. E neste momento ele orienta, passando para Timóteo o bastão do Evangelho. Passando para Timóteo e vendo naquele menino um continuador do Evangelho. O contexto histórico é esse. Muitos falam que a carta de Timóteo e a carta a Tito não são de Paulo de Tarso. Por quê? Os estudiosos pegam alguns elementos históricos, algumas datas que estão na carta e falam, olha, Paulo já tinha morrido. Mas já é comprovado, por fatos e dados, tem teorias e teses de doutorado que essas cartas são de Paulo. E o Espírito Emmanuel, no livro Paulo Estevão, comprova para nós que essas cartas são de Paulo. E Paulo, a escrever a segunda carta a Timóteo, ele chora. Ele tem que parar, que começa a pingar lágrima no pergaminho. Tal a emoção de escrever a Timóteo, já no final da sua vida. Quem que é Paulo? Quem é Paulo e quem é Timóteo? Paulo, primeiro Saulo, nasce na cidade de Tarso, filho de uma família farisaica, judaica. Os fariseus eram muito aferrados às questões exteriores da religião, eram os que faziam prece nas esquinas, e eles seguiam ferozmente a lei de Moisés. Quem seguisse fora era apedrejamento. Eram os fundamentalistas. Eu sei que só é naquela época, né, gente? Hoje não tem fundamentalista, né? No Espiritismo, então, também não tem, né? Todas as religiões têm seus fundamentalistas, né? Aqueles que não aceitam a opinião do outro. Bom, Paulo tinha essa cultura farisaica, extremamente rígido à lei, seguia, mas era sincero. Não era um espírito mau. Ele era sincero no que ele acreditava. E aí eu deixo Emmanuel falar no livro Paulo Estevão sobre esse cara. E olha o contexto cultural, como é que esse homem foi preparado mesmo. Era o vaso escolhido. Ele tem os melhores estudos da época. Tinham 3 polos universitários naquela época. Alexandria, Atenas e Tarso. Tem uma perseguição religiosa e uma perseguição política naquela época. E os maiores mestres gregos de Alexandria
e de Atenas vão para Tarso, onde Paulo aprendia os seus estudos com os gregos. E lá ele toma contato com o melhor conhecimento da época, com os maiores mestres gregos da época. Era uma inteligência muito acima da média, Paulo de Tarso. E em Jerusalém, ele tem Gamaliel. Ele bebe do Velho Testamento nos pés de Gamaliel. Gamaliel considerava Paulo como seu discípulo número 1, aquele filho espiritual. Até hoje, Gamaliel é considerado pelos judeus um dos maiores sábios judeus daquela época. Até hoje. E Paulo bebe desses conhecimentos do que tinha de melhor na época. Gamaliel, de todos os sacerdotes do Templo de Jerusalém, Gamaliel era o mais bondoso, era o mais ponderado. E Paulo toma contato com todos esses ensinamentos. Para a gente ter noção, Paulo se torna um fariseu, se torna um senhor da lei, um juiz. Ele era juiz. Naquela época, o Templo de Jerusalém eram juízes, os sacerdotes eram juízes da época. Eles enxergavam naquele homem, que era Saulo, o futuro da nação. Bom, olha o que Emmanuel nos fala sobre Paulo. Apaixonado rabino de Jerusalém, está no livro Paulo Estevão, psicografia do nosso querido Chico. Apaixonado rabino de Jerusalém, orgulhoso, caprichoso, inflexível doutor da lei, temperamento arrebatado. Gente, não tinha uma discussão que ele não ganhava. O homem tinha uma capacidade interpretativa e de argumentação, uma coisa fora do comum. E não adiantava vir com outras línguas, que ele falava o grego, que era o inglês da época. Então não adiantava, o homem era aquele intelectual que a pessoa ficava de boca aberta. Você viu o homem falar, você fica encantado. Só que era um espírito nobre, um espírito muito nobre. E aí Emmanuel já falando desse espírito, não da personagem, não da personalidade. Paulo, um homem intrépido e sincero. Ninguém tirava do que ele queria. Alma resoluta e ardente, coração leal e sincero. Seguindo a Moisés e muitas das vezes matando outras pessoas por Moisés, no fundo ele achava que ele estava fazendo bem, que ele estava defendendo, que ele estava ali trabalhando para Deus. Ele era sincero no que ele fazia. Ele não fazia isso por maldade. Bom, esse homem encontra Jesus no caminho de Damasco. E naquele momento, os detalhes estão no livro Paulo Estevão. Naquele momento, ele não sabe se é o sol ou se é Jesus, nos diz Paulo, nos diz Emmanuel. Tal a luz do Cristo ao aparecer para Paulo, que antes era Saulo. E ali ele se converte com a mesma energia que ele tinha para Moisés, ele direciona para o Cristo. Essa lealdade dele de defender o Evangelho, ele defendia agora Jesus. E esse homem passa do maior assassino dos cristãos. Olha que ironia. O maior assassino dos cristãos daquela época é o maior divulgador do Evangelho cristão. Quem é Timóteo? Paulo conhece Timóteo em Listra, atual Turquia. Timóteo tinha 13 anos. E Paulo fica impressionado com a capacidade de Timóteo de interpretar o Velho Testamento. Timóteo tinha a avó e a mãe, Eunice e Lloyd, que eram judias. E ele bebe. Listra não tinha templo, sinagogas. Não tinha sinagoga. Então ele bebe do Velho Testamento aos pés de uma mulher, mãe e avó. Então ele pega uma parte do Evangelho, não exterior, não dos rituais, ele pega a essência. E aí Paulo fica encantado com a sabedoria do menino. E Timóteo se converte também ao cristianismo, com as vozes de Paulo. E Timóteo se torna o braço número 1 de Paulo, acompanha Paulo em todas as viagens. Todas as viagens. Paulo gostava tanto desse menino que era o filho que ele não teve. Ele via em Timóteo um filho. Olha o que Paulo fala sobre esse menino na carta aos Filipenses. Capítulo 2. Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente. Porque ninguém, olha Paulo falando sobre Timóteo, ninguém tenho de igual sentimento. Ninguém. Era o filho amado dele. Porque todos buscam o que é seu, mas Timóteo busca o que é do Cristo.
Mas bem sabeis qual é a experiência desse menino, que serviu comigo no Evangelho como um filho serve ao pai. É como um pai falando mesmo, né? Olha meu menino. Bom, passada a introdução histórica, neste momento da carta de Paulo a Timóteo, ele passa o bastão do Evangelho a Timóteo. Mas Timóteo morreu. Paulo também. Chico também. Eles desencarnaram. Agora estão no plano espiritual, dando continuidade no processo. E quem está encarnado? Quem que vai dar continuidade nesse processo? De divulgação do amor na Terra. Bom, essa carta caiu no nosso colo agora. Não foi à toa que nós viemos aqui hoje. Não foi à toa que a Cida escolheu esse tema, porque eu dei 2 temas. Você pode escolher. Muitas das vezes foram 3 temas. E foi carta a Timóteo que foi escolhida para nós. Então, o teu benfeitor espiritual e o meu já sabem que nós já somos capazes de amar mais. Nós já somos capazes de amar, além das nossas famílias, muitas das vezes a família do vizinho. Muitas das vezes de não auxiliar somente o nosso filho, mas auxiliar também aquele filho de uma mãe que abandonou. De um pai que muitas das vezes não trata o filho como deveria. De muitas das vezes ser aquele representante do Cristo na nossa casa. Para as pessoas que estão dentro da casa, mas muitas das vezes não gostam da gente. E a gente não gosta deles. Se caiu no nosso colo essa carta e nos toca o coração, é porque Deus já sabe, você é capaz de amar mais. Você é capaz de transformar o teu coração. E eu também. Então, essa carta orienta a esses que vão dar continuidade na Terra. Porque quem está encarnado é quem vai dar continuidade. Jesus faz o trabalho de lá, mas ele precisa dos nossos braços materiais. Ele não tem mais corpo físico. Paulo não tem mais corpo físico e nem voz. Ele precisa das nossas vozes. Ele precisa do nosso braço. Jesus precisa da nossa perna para ir até lugares e auxiliar aquelas pessoas que Jesus quer que a gente auxilie. E aí essa carta é uma conversa para nós que queremos ver um mundo melhor. Que queremos ver um mundo transformado. Crianças que se respeitam. Jovens que se toleram. Adultos que sabem a lei da tolerância, da fraternidade. Imagine que beleza, gente. Só Chico Xavier na fila do banco. Imagina. Imagina só Chico Xavier almoçando com você num restaurante aqui em Rio Manso. Imagina. Mas é o futuro. São os futuros cristãos, somos nós, que estamos fazendo a nossa jornada íntima. Não uma jornada religiosa, uma jornada de evolução espiritual. E aí tem algumas orientações, que se pudesse a gente fazia uma rodinha aqui, porque é uma conversa que Paulo faz a Timóteo. Por isso que a carta é diferente mesmo, é um pai orientando o filho. E aí tem um tom diferente. Então, é claro que nós não vamos pegar toda a carta, as 2 cartas de Paulo a Timóteo, mas nós vamos pegar algumas orientações que são interessantes para nós. Algumas orientações. Bom, a primeira orientação que está na carta de Paulo a Timóteo, já no primeiro capítulo, aliás, no capítulo 4, versículo 12, Paulo orienta Timóteo assim, nos orientando. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Na interpretação desse versículo, nós vamos pedir auxílio ao Espírito Emmanuel. Emmanuel, para nós, que tem estudado o Evangelho há mais de 2000 anos, há mais de 1900 anos, ele teve com Jesus. No livro Há 2000 anos, o senador Públio Lentulus tem um encontro com Jesus, ao vivo e a cores. Era Emmanuel. O futuro Emmanuel. E depois, nos outros livros que o Chico nos traz, Emmanuel, ou esse espírito que nós chamamos Emmanuel, já convertido, vem exemplificando para nós. Por isso ele é uma base
para nós de interpretação muito legítima, que vem das mãos do nosso divino Chico Xavier. Bom, e Emmanuel interpreta essa passagem para nós. O que é interpretação, gente? É facilitar para nós tirar o espírito da letra. Porque muitas das vezes eles falam através de símbolos, culturas da época. E aí, quando alguém interpreta para nós, olha, ele falou isso, mas por detrás tem uma história, tem um conceito. Ele quis dizer isso. Isso é interpretação. E aí, o Espírito Emmanuel faz umas interpretações maravilhosas. Vamos lá. Ele pega esse versículo, que é o 12 do capítulo 4, da primeira carta a Timóteo, no livro Segue-me, lição 29. Olha aqui que Paulo fala. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo, em tudo, na palavra, na fé, no trato, na caridade, no espírito e na pureza. Aí Emmanuel fala assim, que ninguém te menoscabe a juventude. Que ninguém te menoscabe a juventude. Pedro, mas eu não sou já tão novinho assim. Mas Emmanuel não está falando para o seu corpo, ele está falando para o seu espírito. Nós, que nos tornamos cristãos recentemente, quantos 1000 anos de ignorância nós temos em relação à espiritualidade e ao amor? Há 2000 anos. Há 200 anos. Nós matávamos mexeu com a minha família, eu matava. Matava. E ninguém ficava sabendo, não. E eu achava justo isso. Então nós temos uma capinha de cristandade num núcleo muito forte que era o que a gente sabia mesmo, de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme, de vingança. Isso era natural para nós. Então nós que estamos iniciando, independente da idade do seu corpo físico, nós estamos iniciando uma jornada cristã. Por isso que Paulo fala a Timóteo e Emmanuel fala para nós agora, ninguém te menoscabe a juventude cristã. Muitas das vezes a ervinha do amor está nascendo dentro de nós. E as pessoas esmagam, e a gente quer desistir, aí vem Jesus e sopra de novo a chama dentro do nosso coração. E a gente renova e começa a nossa jornada cristã. E aí ele fala então para nós, os novos cristãos, os cristãos que estão aqui, sê, pois, o exemplo dos mais jovens e dos mais velhos. Sê, pois, o exemplo. E aí eu faço uma pergunta para mim. Eu estou sendo exemplo? Ser exemplo, gente, não é ser santo, não. O verdadeiro espírita é o perfeito? Não. Evangelho não é para gente perfeita. Porque quem é perfeito já está do lado de Jesus. É para quem erra mesmo. Pedro, como é que eu vou ser exemplo? Eu falo palavrão, eu xingo para danar. De vez em quando eu quero me vingar mesmo, Pedro. Eu tenho ciúme. Eu também. Mas cristão não é o santo perfeito. Cristão é aquele que luta constantemente, não com os outros mais, mas consigo mesmo. Aquele que já não quer o amor do outro para transformar a vida dele, porque nunca vai conseguir. É o amor dele, que sai dele, que vai transformar a própria vida. Ele já percebe que a sua jornada evolutiva de transformação depende só dele. Não depende dos políticos, não depende do país onde ele mora. Não depende das pessoas que estão do lado dele. Depende, sim, da própria vontade de se melhorar. Então, quanto mais eu me transformo por dentro, menos eu fico ignorante, porque quanto mais ignorância, mais decisões falhas, mais orgulho, mais egoísmo, quem que sofre? Eu mesmo. Então, seu exemplo cristão é aquele momento, é aquela transformação constante que nós estamos fazendo. É onde o outro olha para nós e fala assim, nossa senhora, ele estava nervoso hoje. Nossa, mas você vê que ele está se esforçando? Você vê que isso que ele fala no centro espírita não é bobagem. Está no coração dele. É realmente isso que ele lê na Bíblia e muitas das vezes ele fica dando sermão na gente? Isso não é da boca para fora que as pessoas percebem. As pessoas percebem se nós estamos sendo verdadeiros espíritas. Se realmente esse amor que a gente tanto gosta, quem não gosta de amar, quem não gosta de ser amado, pessoas caridosas ao nosso lado, isso é maravilhoso. Importante é, olha, será que eu realmente estou transformando a minha vida?
Seu exemplo é perguntar para nós: o que eu tenho feito para melhorar? Observe 20 anos atrás. São os mesmos sentimentos? São os mesmos pensamentos? 30 anos atrás. Continuamos as mesmas pessoas? Graças a Deus, não. Esse é o exemplo. O exemplo é aquele que muda, que se supera, que na dificuldade tem fé. Seja o exemplo. Não é seja perfeito. É porque muitos estão tão embolados com o problema que ficam sem exemplos. Exemplo é o quê, gente? Olha, eu não sei mais para onde que eu vou dentro da minha família. Aí eu olho aquele que superou todas as dificuldades, muitas das vezes chorando, mas de cabeça erguida. Ele é um exemplo para mim. E aí me inspira e faz a gente caminhar de forma diferente. Uma pessoinha na família consegue transformar a família inteira. E a família está no chão e aquela pessoa fala: vamos, gente, vamos, que eu também consegui. E olha, eu também estou sofrendo. Seja o exemplo cristão. O que a gente lê nos livros espíritas? Vivencie. Tá, nós vamos desviar, nós vamos cair, mas continua caminhando. Isso é ser exemplo. E a humanidade, gente, a criança, ela vê o exemplo em quem? Nos pais. Nós, seres humanos, a gente se vincula a exemplos. Devido à falta de bons exemplos, as nossas crianças estão crescendo do jeito que estão. Porque não adianta o pai falar, ele vai fazer o que o pai está fazendo, e não o que ele está falando. Entende o exemplo? A transformação da humanidade são de exemplos. Um exemplo no Brasil. Um em Minas Gerais, chamado Chico Xavier. Um só. Formou mais de 2.500 casas espíritas. Jesus não quer número. Jesus quer você. Seu coração. Um coração transformado. Um exemplo arrasta multidões. Transforma um país. Espiritismo é antes de Chico e depois de Chico. Um coração. Olha a nossa potencialidade. Então, já que a gente não pode transformar o Brasil, que a gente pegue a nossa família e auxilie de forma cristã nela. Bom, ele fala outra orientação de Paulo, que é na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Está no 1 Timóteo 6,19. E aí Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna, explica para nós o que Paulo estava querendo dizer. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, se a gente quer se melhorar mesmo, quer nos tornar uma pessoa melhor, eu quero sentir mais amor, Pedro, menos ódio, que esse ódio acaba comigo, esse ciúme me descontrola. Eu quero ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Aproveitar é a palavra de ordem. Aproveitar. Despoja-te do que é inútil para você. Porque aproveitar é eu não ser inútil mais. Aproveitar é eu ser útil. Aproveitar o tempo que é útil. Aproveitar o que realmente vai transformar na minha vida. O que é isso? A doutrina espírita nos mostra que somos peregrinos. Nós não estamos aqui de férias. Pedro, é proibido tirar férias? Não. Nós precisamos de férias. Mas não a vida inteira. Tem momentos de descanso, tem momentos de dormir, mas tem momentos de ser útil. Tem momentos que eu vou querer chegar em casa e fazer nada mesmo. Nada, eu não quero fazer nada. Não vem que esse tem de espiritismo do meu lado, não. Tudo bem. Tem hora que é hora de descansar a mente. De dar uma equilibrada, uma reabastecida. Mas não fiquemos assim a vida inteira. Buscando o que, se for demais, é inútil. Despoja-te do que é inútil. Isso é muito desafiador. Isso é muito desafiador. Por quê? Nós estamos num mundo
que prega o que é inútil, que gera valor ou coloca como valor o que é inútil. As pessoas sonham em ganhar na loteria e não fazer mais nada da vida. Ganhar na loteria é ruim? Deve ser bom demais. Mas não fazer nada é muito ruim para a nossa jornada evolutiva. Despoja-te do que é inútil. Aqui dentro. Estamos aqui para trabalhar, para aprender, para desenvolver, para nos relacionar e para descansar também, para tirar férias de vez em quando, para trocar. É permitido sim tirar férias e a gente precisa disso. Agora, o bom senso e o equilíbrio no nosso trabalho íntimo, no nosso trabalho exterior, aproveitemos esse segundo que é a encarnação. Segundo. Há quanto tempo a senhora estava lá com 15 anos? Era ontem, não era? Ontem. Ontem eu estava com 10 anos brincando. Hoje já passa dos 30, daqui a pouco já está nos 90. E aí a gente se pergunta, o que eu aproveitei de útil para transformar o meu coração num coração mais pacífico e amoroso? Gerando paz, não para o outro, para mim. Despoja do que é inútil. Aproveita a tua encarnação, aproveita cada momento. Aproveitar é estar presente. Sabe como é que a gente não aproveita? Nós estamos aqui dentro, pensando no errado que eu fiz ontem, ou pensando em o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Não estou aqui. E aí muitas das vezes eu estou com o meu filho, estou pensando no meu trabalho. No que não aconteceu, que é uma ilusão, é o pensamento nosso. E eu estou pensando no que os outros fizeram comigo ontem. Também já passou, não existe mais. É uma ilusão no meu pensamento. E aí eu não estou no presente aproveitando. E aí meu filho, no outro dia, ele desencarna. E aí o que eu vou pensar? Despoja do que é inútil. Aproveite o cafezinho que você toma de manhã com sua mãe. Aproveite aquele almoço com seus amigos de trabalho. Aproveite. Aproveite o centro espírita que Deus te deu para transformar a tua vida. Despoja-te do que é inútil. Outra reflexão que Emmanuel nos traz. Muitos anseiam pela segurança do bem. Tão endividados com o mal que não lhes sobra oportunidades de consagrar as virtudes. Herdeiros de um passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências. Se aspiramos melhorar amanhã, é preciso sermos melhores ainda hoje. Herdeiros de um passado culposo. Não importa o que nós fizemos para chegar aqui hoje. Esquece pecado. Jesus nos permite errar. Você pode errar aqui. Aliás, nós vamos errar. Uma hora nós vamos trambelhar, outra hora nós vamos cair. Mas Jesus já sabia. Aquele que evolui é o aluno, e o aluno erra. Tem matéria que ele não sabe. Ele não tira 100 em todas as notas. É aluno. Os filhos do Cristo, aqueles que verdadeiramente vieram aqui para amar, eles vão errar. Não importa qual é o nosso erro. Muitos abandonam tarefa espírita, porque fala assim, Pedro, eu conheço uma pessoa que abandonou a tarefa de falar, falava lindamente, ela falou assim, Pedro, não dá. Olha o que eu faço, Pedro. Olha o que eu faço. Eu sou um espírito errante. Nós não somos Jesus, não, nós falamos de Jesus. Todos nós aqui. Nós lemos a Bíblia. Nós não somos o Evangelho ainda. Então não abandone. Persevere. O que nos trouxe até aqui, nós vamos colher. Mas seja melhor hoje para melhorar o amanhã. Jesus vai te acolher mesmo assim. Tá, de vez em quando vem aqueles pensamentos doidos,
que dá vontade de matar a sogra, que dá vontade de matar o chefe, que dá vontade de estrangular aquele cidadãozinho. Depois a gente fica assim, nossa senhora, não posso sentir isso. Pode sentir. Jesus vai te acolher. O importante é, o que eu estou fazendo com esses sentimentos que estão me destrambelhando? Jesus já sabia, gente. Quem que eram os discípulos? João, Tiago, Paulo. Paulo e Tiago não davam nariz um com o outro, com o evangelho vivo ali. Tiago conheceu Jesus. Paulo teve visão de Jesus e os dois brigavam igual gato e rato. Está lá no livro Paulo e Estevão. Um batia com o outro, porque um era extremamente judeu. Paulo era aquele que queria espalhar o evangelho para todo mundo. E Tiago queria deixar o evangelho com os judeus em Jerusalém. Se não fosse Paulo, não tinha evangelho fora de Jerusalém. E os dois não se batiam por isso. Eram apóstolos. E Jesus acolhe. Só que esses perfis psicológicos são os nossos perfis. Jesus já sabe disso, não é à toa que isso é apresentado no Evangelho. De vez em quando eu acordo Pedro. Turrão, fundamentalista, que olha para Madalena assim, de cara, Jesus, você vai andar com Madalena? Não é possível. Andando com prostituta, Jesus. Preconceituoso. Recrimina as pessoas. Mas de vez em quando eu acordo Madalena. Coloco a blusinha justinha, olho para todo mundo. A aliança fica aqui, mas na cabeça já foi. De vez em quando eu acordo Tomé. Duvido de todo mundo. Não quero saber desse trem. Esse trem de espírito aí, ó, me prova. Eu quero me prova. Porque Tomé precisava encostar, né? Esses são os nossos perfis. E o que Jesus faz com os discípulos? Vem, meus filhos. Eu vou te acolher. Então tira essa carga de culpa, porque nós religiosos temos uma carga enorme de culpa. Não adianta nada. Nós vamos errar. Libera isso. Não importa. Agora, o que nós estamos fazendo para sermos melhores? Porque Emmanuel nos traz assim. Se aspiramos melhorar amanhã, se aspiramos à nossa evolução, sermos aquele exemplo, é forçoso sermos melhores. Hoje. Outra orientação de Paulo, que já está no capítulo 5 da primeira carta. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família. Olha, interessante. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua própria família, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Emmanuel pega essa lição que Paulo orienta para a gente auxiliar a nossa família. E aí Emmanuel, no livro Pão Nosso, lição 117, a família, ele fala assim, faz uma pergunta para nós. Nós, que muitas das vezes somos tarefeiros das casas espíritas. Muitas das vezes a gente prega o evangelho com os nossos parentes. Exige evangelho do outro dentro da nossa casa. E aí Emmanuel faz uma pergunta assim, como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 2 pessoas dentro da nossa casa? É uma pergunta interessante. Tá, Pedro, você está querendo falar do evangelho aí para o mundo? Quais são as suas palavras dentro da sua casa? Será que sua esposa quer o palestrante ou quer o Pedro? Dentro da nossa casa. Que a gente está querendo transformar o mundo? Certa vez uma palestrante falou comigo assim, a Rose, Pedro, você quer transformar o mundo? Volta para casa e ama sua família. Deus não quer super-homens. Deus quer seres humanos. E ser humano é amar a família. Honrar pai e mãe não é lei de Moisés. É lei de Deus. Está nas tábuas da lei. É lei universal. Ninguém despreze, continua Emmanuel, esse campo sagrado de serviço que se chama família. Mesmo que você seja incompreendido. Porque vai ser. Vai ser. O mundo não entendeu Jesus. Nós colocamos Jesus ainda o religioso. Diminuímos Jesus a uma personalidade histórica que foi presa na cruz e morreu. Jesus, o Cristo, é a nossa transformação. É o que seremos daqui a bilhões de anos. Que precisa começar agora.
Somos nós. A história da Bíblia é a nossa história. E o mundo não compreendeu isso. Honrar pai e mãe. Por que eu falei isso tudo? Família. É onde a gente convive, é onde a gente está na maior parte do tempo. Honrar pai e mãe. Pedro, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Teve abuso na infância. Teve não sei lá mais o quê. Ele deixou de fazer isso, ele fez isso a mais. É legítimo. É muito legítimo. Todos nós temos história na família de abusos, autoridade, surras. Isso é legítimo e é verdadeiro. Muitas das vezes eles deixaram de fazer mesmo ou fizeram demais. Ou muitas das vezes nos abusaram. Mas eu faço uma pergunta. Por que você está nesse corpo sentado aqui agora? Por que nós estamos nesse corpo encarnado? Porque essas duas pessoas, que muitas das vezes fizeram ou deixaram de fazer os seus papéis, por 5 segundos se amaram. Seja por 5 segundos. E permitiram o nascimento. Você só precisava nascer. Eu só precisava nascer. O resto era programação espiritual. Não é à toa que a gente nasceu com o pai que a gente nasceu. Tem uma programação. O delivery divino não erra. Eu não canso de falar isso aqui. O pai e a mãezinha são exatamente o que a gente precisa naquele momento. Muitas das vezes a gente reclama com 1 tonelada de diamante na mão, que é a nossa vida, reclama com 1 graminha de ouro que eles deixaram de nos dar. A gente só precisava nascer. Se eles abandonaram, se eles não fizeram os papéis, se eles fizeram alguma coisa, eles também são crianças como nós. Seres humanos. Espíritos que vieram aqui e não deram conta da tarefa. Será que a gente ia fazer diferente? Mas eles nos deram o bem mais precioso. Para você estar aqui hoje, nessa ampliação de consciência, sentindo esse amor dos Espíritos aqui agora, você precisava nascer. E Ele te deu isso. Honra pai e mãe. E aí tem um papel psicológico, esse honrar pai e mãe, que nós não temos noção. Muitas das vezes, todos os traumas que nós tivemos na infância vão definir a nossa personalidade durante a vida inteira. E aí, quando você realmente olha para sua mãe e seu pai aqui dentro e fala assim, muito obrigado por ter me deixado nascer. Tá, você me feriu, não foi fácil a convivência, mas muito obrigado. Porque eu não sei se eu faria melhor. E eu sei que você é um irmão meu, filho de Deus, que também está em aprendizado e que também é igual a mim mesmo. E aí, quando se estabelece essa paz e esse perdão que liberta, a gente já sabe no que dá. Paz e harmonia dentro de nós. Outra reflexão da carta a Timóteo, que está na primeira carta, capítulo 6. Porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. Aí Emmanuel comenta no livro Fonte Viva, lição 47. Começa o teu curso de autolibertação, de melhoria íntima, de se libertar de todos esses sentimentos que são os nossos inimigos. Ódio, vingança, ciúme, desespero, falta de fé, tristeza profunda, depressão. Começa a se libertar aprendendo a. Isso aqui é desafiador. Emmanuel, de vez em quando, ele trava o cérebro da gente. Ele fala assim, começa o teu cristianismo, a tua transformação, primeiro, aprendendo a viver como possuindo tudo e tendo nada. Aprenda a viver como possuindo tudo e tendo nada. Segundo, aprenda a viver com todos e sem ninguém. Esquisito, né? Aprenda a viver com todos sem ninguém? Aprenda a viver como possuindo tudo e tendo nada? Primeira coisa, vamos primeiro no possuindo tudo e tendo nada. Como é que você chegou nesse planeta? Como é que você chegou nessa reencarnação? Você tinha um bem no seu nome? Você tinha nome? Você tinha dente? Tinha cabelo? Alguns tinham, né? Não tinha nada. Nada. Nenhum bem no nosso nome. Eu continuo sem, mas tudo bem. Deus não me deu, não. Eu estou pedindo aí. Alguns dentes já caíram e a gente vai... Como é que nós vamos sair daqui?
absolutamente igual. Igual. A natureza nos mostra. Meu filho, isso é instrumento. Você veio aqui para algo mais. Tá, você vai precisar comer, você vai precisar trabalhar. Você vai precisar de um bem para você morar. Que não precisa ser seu, mas você vai precisar de alguma coisa para você morar. Você vai precisar dos recursos materiais. Mas isso é instrumento. Não se apegue. Não ache que isso é fim. Porque você perdeu alguma coisa, não morra por isso. Você vai achar outra. Roubou seu carro, não morra por isso. Alguém te tirou, coleguinha te tirou, não mata o coleguinha porque ele te tirou, quebrou seu celular. Não se apegue como possuindo tudo e tendo nada. O que é possuindo tudo? Gratidão. Pai, muito obrigado porque eu tenho tudo o que eu preciso. Tenho, Pedro, mas eu quero outras coisas. Que bom que você quer outras coisas. Porque a vida é feita de desejos e os desejos são feitos para a gente impulsionar para cima. A gente precisa melhorar. É bom demais ter conforto e cada vez mais. Que ótimo. Mas não se apegue se você ainda não tem. Não entre em depressão porque você ainda não comprou sua casinha, seu carrinho, seu tênisinho. Desapega. Como tendo tudo, Pai, obrigado. Obrigado por eu estar aqui agora, com o que eu tenho, com o que o Senhor me permitiu adquirir. Que as possibilidades de emprego que nos abriram, já reparou? Por que outras pessoas não tiveram? Por quê? As habilidades que eu tenho aqui dentro que me permitiram abrir certas portas, por quê? Por que Deus fecha para outros? Então, são oportunidades que Deus nos permitiu agora. Obrigado, Pai. E como tendo nada, desapega, meu amigo. E aí o mais importante, você não precisa de dinheiro para ser cristão. Você não precisa de um bem para começar a sua transformação íntima. O teu curso de autolibertação que nos traz Emmanuel, nós não precisamos de nada. Jesus não tinha 1 centavo no bolso e fez o trabalho. Agora, a gente vai precisar de recursos para construir uma casa como essa? Vai. Mas, principalmente, antes do recurso, vem um coração que é caridoso. Isso a gente precisa. Então, para a gente começar a se melhorar, pode ser agora. Agora. Pedro, mas eu estou devendo o banco e está difícil, não sei o quê. Não tem importância. Você pode se tornar uma pessoa mais equilibrada, mais alegre, mais feliz, agora, independente do que nós temos. E o segundo, com todos e sem ninguém. Ah, com todos e sem ninguém, Pedro? Como é que faz esse negócio aí? Olha, quando a gente inicia no movimento cristão, principalmente quando a gente vai desenvolvendo o espiritismo, e a gente começa a ir nas palestras, começa a tomar os passes e ler o evangelho e fala, gente, isso é bom demais mesmo. Esse trem de amor é maravilhoso. Esse trem de causa e efeito que me explica tudo na minha vida. Por que eu nasci aqui? O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu vou? De onde que eu vim? Isso é bom demais. O que acontece? A gente quer levar todo mundo conosco. Todo mundo. O namorado tem que ser espírita. O esposo tem que ser espírita. A mãe tem que ser espírita. Todo mundo tem que ser cristão igual a gente. Aprenda a conviver com todos sem ninguém. Nós não vamos levar ninguém conosco. Pedro, mas meu marido, olha, eu enxergo a felicidade da vida e ele não consegue enxergar. Eu brigo com ele. Ele não vai enxergar. Desapega disso. A nossa jornada íntima, ela é totalmente individual. Esse sentimento de ódio que te perturba, ou esse sentimento de alegria e de fé que te faz crescer, é seu. Ele não vai ter esse sentimento. Ela não vai ter esse sentimento. A nossa capacidade de compreender e enxergar a vida é única. E é isso que a gente veio trabalhar. Agora, tem que conviver com todos. Não é se afastando no alto da montanha que a gente vai aprender a perdoar. Como? Se ninguém nos irrita. Como é que eu vou aprender a amar legitimamente se não tem ninguém do meu lado para eu tocar, amar, abraçar, ajudar? Mas temos a noção. Desapegue de pessoas. E vai ter certos momentos na nossa vida cristã, como exemplo cristão no mundo, que nós vamos deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, meu Deus do céu. Você pode falar a palavra que for, ninguém vai te entender.
Você está dentro da sua casa com as pessoas que você mais ama e você vai explicar 1000 vezes. Eles não vão entender 1000 vezes. E aí vai te dar meu Deus. E aí Deus vai falar assim, que bom, agora segura em mim. Você não precisa segurar no outro, segura em mim. Eu estou com você. A nossa jornada de evolução, ela é solitária, porque é uma transformação por dentro. E o outro vai fazer o papel dele. Deus já está transformando o outro. Agora, conviva com todo mundo. Passa essa visão vivenciada para todos que estão ao nosso lado. Aprenda a viver com todos, mas sem ninguém. Nós não precisamos de ninguém para começar a nos melhorar. Para eu perdoar, eu não preciso do perdão do outro, eu já posso iniciar. Para eu fazer caridade, eu não preciso da caridade do outro, eu posso começar. Para eu começar a amar, eu não preciso do amor do outro. Eu já sou muito amado. Desapega de pessoas, mas auxilia as pessoas. Ele fala assim, resigna-te a viver contigo mesmo, servindo a todos. Porque vai ter hora que vai ser a gente e Jesus. Vai ter hora. Mas permanece firme e servindo. Para a gente finalizar, já na segunda carta, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E aí Emmanuel nos traz no livro Palavra de Vida Eterna, lição 148. Nas lides da nossa evolução há o bom combate e o combate. E aí a gente vai em Paulo e vai em Saulo. O combate, nos diz Emmanuel, a gente visa os inimigos externos. E aí, muitos de nós estão no combate. E está num sentimento de vitimização. O outro é culpado pela minha vida estar do jeito que está. E eu quero combater a outra religião. O meu Deus é que serve, o do outro tem que morrer. E nós vivemos um mundo exterior, o combate. E gera guerras, gera mortes. Os relacionamentos não ficam bons. Agora, Paulo falou que venceu o bom combate. Aí nos diz Emmanuel, no bom combate, dispomos-nos uma luta diferente. Aí sou eu comigo mesmo. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, os meus pensamentos que trazem uma carga emocional que me puxa para baixo, de pessimismo, de falta de fé, de desespero, são pensamentos. E aí a luta deixa de ser exterior, acabou o inimigo. Qual que é o nosso maior inimigo? Nós. Mas a gente só fala isso, né? Ninguém para. Então tá, Pedro. O combate é o fora. Eu sei que cada um está fazendo dele, eles vão errar mesmo, assim como eu estou errando. Então eu comecei o meu bom combate, que é a autotransformação. A minha autotransformação. Tá. Quem para aqui 1 minuto para olhar para dentro, para iniciar esse bom combate? O que eu estou pensando durante o meu dia? Porque muitas coisas que me deixam em combate, em guerra, eu fico em guerra. Aqui dentro. Eu não olho. Então a gente lê aquele noticiário ruim, vê aquelas coisas, aquelas notícias assim, que até arrepia, morreu gente, não sei o quê, e isso fica aqui. E aí eu estou em combate íntimo, e eu não paro 1 minuto para falar assim, opa, o que eu estou pensando? Que pensamentos são esses aí? São os meus inimigos. Dá para eliminar uma carga aí? E aí eu começo a odiar o outro. No bom combate eu falo assim, por que eu estou sentindo esse ódio? Por que eu estou sentindo essa inveja? Por que o outro não pode ter mais do que eu? Aí começa o bom combate. Que a gente larga do outro e passa a transformar a nossa vida. E a felicidade cai na minha mão. E eu escolho ser feliz ou não. Mas eu tenho que parar e olhar para dentro de mim. O que nós temos sentido durante o dia a dia? O que nós temos pensado durante o dia a dia? Então, meus irmãos, eu termino com Francisco de Assis. Porque essa carta somos para nós, que vamos levar o Evangelho para o mundo. Mas para levar o Evangelho para o mundo, primeiro tem que ser a transformação nossa. Os bons Espíritos nos deram essa tocha aqui agora, do Evangelho, para a gente iluminar. Mas o primeiro que se ilumina é quem está segurando a tocha. É o primeiro a ser iluminado, para a gente iluminar o outro. Então, Francisco de Assis fala assim para os seus discípulos, preguem o Evangelho. Se precisar, utilizem palavras. Que Jesus nos ampare hoje, agora e sempre. Muito obrigado, irmãos.